pode ligar as luzes. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom e Deus é bom. Vocês estão bem? Está tudo na paz? Aleluia. Quem sabe que quando eu vou pregar, o que é que eu faço primeiro? Eu mexo com vocês, né? Chega para frente. Chega para cá, ó. Aqui tem ventilador. O ventilador pega em vocês. Vem por aqui, ó. Dá certo. Aleluia. Deus é bom. Tá tudo certo aí? Eu tô achando tão alto, tá alto. Tá alto. Porque se eu começar a gritar aqui, aí é que vai dar certo. Não vou gritar não. Mas pode ser que grite, né? Vocês estão bem? Tá tudo em paz? Vocês estão preparados para receber a palavra? Amém. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar rapidinho. Pai, eu te rendo graças, Senhor, pelo Teu Espírito, eu te rendo graças, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, para que ela seja compartilhada. Certamente eu sei que é para o nosso crescimento. O Senhor sempre deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E para isso, Senhor, nós vamos precisar ouvir não somente o que a gente quer, mas ouvir o que a gente precisa. E hoje nós precisamos, Senhor, ouvir essa palavra. E nós queremos receber tudo, Pai, para que o Senhor ache graça diante das nossas vidas. As nossas vidas venham a alegrar o seu coração, porque estamos conduzindo ela pelo caminho certo, pelo caminho da verdade. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu queria que vocês abrissem comigo lá em Mateus 23. Eu vou tentar ensinar, mas dentro do tentar ensinar, pode ser que a gente pregue, pode ser que a gente ensine, e eu vou ficar livre, amém? E eu espero que vocês também estejam com o coração livre. Aí aqueles 5 minutos que era da oração, tu aumenta na pregação, tá certo? Lá em Mateus 23, fala assim, o título é: Jesus censura os escribas e fariseus. Uma das coisas que Jesus tinha mais resistência era hipocrisia. Vocês estão comigo? Uma das coisas que Jesus, ele sempre estava ensinando, ele sempre fez tudo com muito amor. Todas as vezes que ele precisava ser um pouco firme, ele era, porque ele sabia que o tempo que ele ia passar ensinando era pouco, e ele precisava eu vou ser redundante, ser preciso no que ele ia fazer. Não dava para ele ficar, não, vamos ajeitar mais um pouquinho, não, vamos esperar mais um pouquinho. Ele precisava ser direto, ele precisava ser firme, porque ele sabia que dentro desses 3 anos, dentro desse treinamento que ele estava com os apóstolos, essa palavra ela ia se reverberar, essa palavra ia chegar a mim e a você, e não dava para Jesus ser relapso no ensinamento, nos direcionamentos. E lá em Mateus 23, quando ele estava com a multidão, ia passando alguns escribas e alguns fariseus, e ele foi muito pontual quando ele começou a falar. Mas antes disso eu queria ler rapidinho lá Mateus 23, 27, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de imundícias. Lá em Mateus, eu acho que é 15, se eu não estou enganada, Mateus 15, a partir do 7 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E lá em Mateus 23, 25 diz assim:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. É forte, né, Brasil? Então ele sempre estava sinalizando referente à hipocrisia. E o que é hipocrisia, amado? É ensinar algo que eu não vivo. É sinalizar para o outro o que ele deve fazer, e eu tenho uma aparência de santidade, uma aparência de que eu sou melhor do que os outros. Eu até tentei lá em casa procurar uma tiarazinha para trazer uma auréola, fazer uma auréola, mas eu não consegui, né? Porque a auréola, a gente lembra logo dos anjinhos, né? Que é uma santidade. Às vezes a gente até brinca uns com os outros. Deixa eu tirar a tua auréola, porque fulano é santo demais. Tá quase flutuando de tanta santidade. Então Jesus, ele tinha resistência com hipocrisia. Amém? E a partir de Mateus, então eu vou ler alguns versículos e vou abrir os parênteses para a gente ir ensinando. Amém? A partir do 1 diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Estava com os 12 lá seguindo ele, e tinha uma multidão que continuava seguindo e queria ouvir os seus ensinamentos. Então não foi, espera ainda, eu estou vendo ali uns escribas e uns fariseus, deixa eu soltar uma piadinha para eles. Não, ele precisava ensinar os seus discípulos e a multidão que seguia ele. Amém? E lá, quando ele passou a ensinar, ele disse assim: olha, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. E o que seria essa na cadeira de Moisés? Esse povo seguia o Torá. E o que é a Torá? A Torá é o Pentateuco. E o que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Certamente quem está fazendo um rema já sabe, né? Então eles eram muito agarrados à lei. Eles sabiam de tudo. A partir de as crianças, né, de 12 anos, elas já tinham que saber toda a Torá sem precisar estar acompanhando. Já tinha que saber. Imagina aí a pressão que não era, porque às vezes a gente vai ler o versículo, então eu esqueci a referência. As crianças, elas já tinham que saber todo o Pentateuco. Então, vem lá do hebraico. E o que significa Torá? Instrução, ensino ou lei. Amém? Então, são os 5 primeiros livros. Esses escribas e fariseus, eles eram agarrados à lei. Versículo 3 diz assim: portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façai conforme as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Ele disse: olha, você preste atenção que as coisas que eles falam não está fora da palavra, não. Eles estão seguindo a palavra, estão seguindo o livro da lei lá que Moisés ensinou, as instruções que eu dei a Moisés, mas tem coisas que eles fazem que não é para vocês praticarem. Lá no 4 diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então Jesus, ele estava criticando os escribas e os fariseus por criarem regras religiosas muito difíceis para o povo cumprir. Era um povo que se vestia, tinha todo o seu aparato ali de santidade, e cobrava demais do povo o que nem eles queriam fazer. Eu não sei se vocês lembram de um tempo que os crentes, eles eram conhecidos como o povo que andava com o cabelo, né, lá embaixo. Os crentes, as crentes, né, eram mais sinalizados para as mulheres. As saias lá embaixo, andava com as blusas, podia estar o sol, né, rachando a muleira que fosse, andava com as blusas. Então eles eram regras muito rígidas, mas a língua era um chicote. Então dentro da igreja era a saia lá embaixo, era conhecido de longe, as blusas muito fechadas, não podia mostrar pescoço. Os homens tinham que andar de gravata, né? Era porque isso era uma certa espiritualidade. Os homens de Deus, os homens separados, escolhidos, eles tinham que andar de gravata, pegavam suas bicicletinhas, amarravam a liga na canela, iam com seus 5 meninos e outro no bucho para as igrejas, né? Era coisa linda.
Eu não sei se vocês são desse tempo, né? Quando eu me converti, era mais ou menos assim, já estava tendo uma certa transição. Mas ele diz assim, olha, exigiam sacrifícios e eram hipócritas, e não faziam o menor esforço para viver o que pregavam. E nessa época, lá em Maranguape, a gente conhecia uma igreja, certamente o Gideão já até citou esse testemunho aqui, de um pastor que era lá do interiorzinho, que tinha uma família lá, e a outra família morava lá na cidade. Certa vez o diabo se manifestou, eu vou ser bem sucinto, o diabo se manifestou, e ele orando foi repreender em nome de Jesus, e Satanás envergonhou ele. Aí ele disse, calha a boca, e saiu correndo. Imagina que vergonha. Então vivia uma espiritualidade, tinha 10 meninos, o nome era bem diferente, vários filhos. Quando iam para a igreja, iam andando, os cabelão, as saionas, se conhecia de longe, pastor fulano de tal, mas o pastor fulano de tal era pastor da igreja, era rígido nas vestimentas, mas não tinha uma conduta que glorificava a Deus. Então, da mesma forma, isso para a gente entender, para a gente ir parafraseando, cobrava demais do povo, mas eles não queriam fazer, amém? Então, aí versículo 5, eu estou falando muito rápido, ou não, né? Se eu estiver falando rápido, você faz assim, para a gente conseguir entender, porque não adianta aqui só sair falando desesperado, e vocês não entenderem. Aí todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios. Eu queria pedir aquela primeira imagem que eu alargam os seus filactérios e as franjas das suas vestes, que é a do homem. Aleluia. Deus é a outra. Aqui tem um bilotinho. Essa daqui. Tem como diminuir mais um pouquinho? O que seria esse filactério? Filactério é essa caixinha aqui que ele tem no braço esquerdo e tem na cabeça. Isso aqui eu tirei, eu trouxe sem as indumentárias para a gente saber aonde tinha o Torá escrito nesses filactérios, para dizer que eles eram homens santos e que eles andavam com a palavra em todo o tempo. E aí Jesus falou, olha, vocês aumentam desses filactérios, aonde tinha algumas frases da Torá escrito, tinha uns que andavam com umas caixas do tamanho de um trem em cima da cabeça, para dizer que era mais santo do que os outros. É como hoje a gente andar com uma Bíblia bem grandona amarrada na cabeça, para dizer que a palavra, eu estou carregando a palavra, mas a gente sabe que hoje a gente não vive debaixo da lei, a palavra ela está dentro de nós, no nosso coração, e o poder da palavra está quando sai da nossa boca, amém? Não é o carregar a Bíblia debaixo do braço que faz a gente mais espiritual do que o outro, porque naquela época, quem andava com a Bíblia debaixo do braço e com as suas indumentárias lá embaixo, mais calorenta possível, olha fulano, fulano é crente de verdade, fulano nem corta o cabelo, fulano nem pinta o cabelo. E a gente sabe que hoje isso daí não tem nada a ver, não é? Que Deus ele quer sim que a gente ande organizadinho, bonito, cheiroso, que não são as nossas vestimentas que vão falar o tanto que a gente é crente e o tanto que a gente é espiritual. Mas aqui Jesus estava dizendo, olha, vocês aumentam seus filactérios, essas caixinhas de couro, com versículos da Torá que fica presa no braço, e ficava orando horas e horas para mostrar que era crente. E aumentam as franjas dos seus mantos. Aí eu queria que tu colocasse a outra imagem para mim, que o nome dessa franja é Tzitzi, T-Z-I-T-Z-I-T. Então elas representam os mandamentos de Deus na lei judaica. Então, por que ele estava falando? Olha, por que vocês aumentam essas franjas? Porque nessas franjas, cada nó significava uma das 613 leis que tinha no Pentateuco, e que eles seguiam todas essas leis. E quanto maior essas franjas, mais espirituais eles eram. Me diz aí, aonde é que uma franja te diz que tu é mais santo do que o outro? Mas eles queriam mostrar, olha,
cada nó aqui das 613 leis, eu sigo. O nó era dado um nó de uma forma diferente. E ao invés de ser uma franjinha deste tamanho, só para mostrar, não tem aquela mulher, eu acho que foi a mulher do fluxo de sangue, né? Quando tocou lá na orla, geralmente se chamava de orla também, das vestes dele. Essas franjas representava algo espiritual. Toda a indumentária, ela representava algo espiritual. Então, eles andavam com franjas enormes para dizer que era crente. Coloca outro para dizer que era crente, não, para dizer que eram mais espirituais do que os outros. Então, essa daqui eu tentei trazer uma indumentária na sua totalidade, que era a forma que eles andavam. Então, como antigamente a gente conhecia de longe, os crentes se conheciam, os escribas e os fariseus, por conta das suas vestes. Vocês estão aqui? Estamos aprendendo? Quem era que sabia que o que era filactério? Quem era que sabia que tinha 613 leis em cada nó dessas franjas? Eu não sabia. Quantas vezes eu li esse versículo e eu nunca tinha observado ou parado para me atentar. Então Jesus estava dizendo: olha, algo externo que vocês estão apresentando não condiz com o que está por dentro. E hoje, o que se espera de nós como cristãos não é a forma que a gente anda por fora. Isso não quer dizer que a gente vai andar de qualquer jeito, amém? Mas Deus está interessado que o nosso coração esteja alinhado, o nosso caráter, desde sempre. Quem está aqui desde os primórdios, a gente sempre falou de caráter. A gente sempre falou de andar uma vida alinhada. Isso quer dizer, vocês são fariseus, que vocês não erram de jeito nenhum. Amado, estamos suscetíveis a erros. Todo mundo aqui. Mas não quer dizer que a gente vai ficar errando e cobrando a vida do outro, às vezes uma santidade que nem a gente está conseguindo ter. Jesus, ele conhece a nossa humanidade. Ele veio como um homem, ele sabe o que é sentir na pele, amado. Mas ele está dizendo, o que eu quero é o que tem por dentro. Eu não quero o que tem por fora. Eu não quero que você apresente para os outros uma santidade que por dentro não existe. Então essas franjas, né, já falei das franjas que Deus ordenou no livro do Número lá de Israelita, as franjas nas pontas das roupas. E aí Jesus criticou, né, que era exibição. Os fariseus alargavam as franjas dos mantos para chamar mais atenção. Lá no versículo 6 diz assim: gostam do primeiro lugar dos banquetes, das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações das praças e de serem chamados pelos homens de rabi. Amavam ser chamados de mestre. Eu estava estudando, me veio este versículo, porque como a gente tem andado em algumas igrejas e tem andado em alguns eventos, e a gente vê alguns comportamentos de homens que deveriam ser de Deus, mas fica brigando por assento, fica chateado, amado. Às vezes é culto de mulher, culto de senhoras, mas tem que estar aqui os assentos dos homens com gravata sentado atrás, porque eu sou o pastor, eu tenho que estar ali no primeiro assento, e de repente não tem cadeira para todo mundo, fica chateado, porque acha isso uma desonra. E trazendo à memória, quando Jesus falou: olha, vocês estão querendo ser vistos, e ser visto não é tudo. Ser visto, se você queria, era tudo que você queria, pronto, já foi visto. Vocês estão aqui buscando os primeiros lugares. Vós, porém, não queira ser chamado de mestre, porque só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos. Só tem um mestre, só tem um. Por que é que eu tenho que ser honrado? Não, eu sou ministro da igreja Verbo da Vida, mas eu não tenho problema nenhum de sentar nos últimos lugares, porque isso não minimiza quem eu sou em Cristo. Não tenho problema nenhum, amado, de ir para o departamento infantil, ficar com as crianças, porque isso não minimiza quem eu sou em Cristo.
Não tenho problema nenhum se algum dia hoje não faço mais, mas se for preciso de ir no banheiro de novo, limpar banheiro. Passei 2 anos sem assistir culto no departamento infantil, logo nos primórdios da igreja, e isso não me faz menos no corpo de Cristo, porque eu estou no serviço, eu não tenho que estar sendo vista. Vocês acreditam que já houve, logo no primeiro ano da igreja, reunião, porque a Fatinha não estava na porta recebendo os irmãos? Isso era um absurdo, que a mulher do pastor tinha que estar lá fora, mas eu não estava em casa dormindo, eu estava no departamento infantil. Olha que infantilidade, olha que meninice. Graças a Deus que estamos crescendo e estamos avançando. Estava aqui Janaína e pastor João Roberto, amado, ninguém quis ir num dia. A Vitória estava sozinha com os pés inchados. Não, Fatinha, pode deixar, eu fico de jeito nenhum, com descolamento na placenta. Eu disse, ela, Deus me livre. Eu disse, mulher, não tem problema nenhum, e está tudo certo, e está tudo bem. Então Jesus estava dizendo aqui, olha, vocês querem ser mestres, vocês querem ser chamados de rabi, vocês querem os primeiros lugares, vocês querem mostrar que vocês são os bambambam, mas eu estou repudiando todo esse tipo de coisa, porque o que eu quero realmente é que vocês entendam que só tem eu, de rei, de mestre, de Senhor sobre a vida de vocês. Amém? E nem queirais ser chamados de guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo, e o maior dentre vós é aquele que serve. Então, amado, não há problema nenhum em servir, é uma honra servir no corpo de Cristo. Tem pedrinhas, amado, nas nossas coroas, quando nós servimos no corpo de Cristo, naquele grande dia, quando o Senhor voltar, e quando nós passarmos, amado, por aquele momento, cada um vai receber a sua coroa, e aí você vai dizer, vixe, nem eu sabia que eu tinha esse tanto de pedra. Foi aquele dia que eu queria assistir aquele culto, mas eu fui servir. Foi aquele dia que eu queria dormir mais um pouquinho, mas eu fui limpar a igreja. Foi aquele dia, amado. Deus contabiliza tudo, e é uma honra servir ao Senhor. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem aos que entrais permitis entrar. Então Jesus, ele estava criticando os líderes religiosos, que na época ele colocavam regras pesadas demais. Você vai aceitar Jesus, um exemplo, você vai aceitar Jesus, agora você vai ter que fazer isso, e colocar uma regra que nem eles mesmos faziam. Então aquelas pessoas que tinham um coração, logo no início, né, a Lourdinha vai lembrar, ela estava tão extasiada que queria estar servindo toda hora, todo tempo. Eu disse, ei mulher, dá um tempo. Ela, não, mas eu tenho que servir ao Senhor. E às vezes, quando a Sara não ia buscar ela, né, ela vinha andando lá da Joyce, que é um pouquinho longe, e a igreja era lá na Lagoa Seca. Aí imaginei eu em casa dormindo, e a Lourdinha, porque estava tão feliz, tão extasiada, porque tinha aceitado Jesus e estava vivendo aquela vida maravilhosa, estava vivendo a experiência dela de novo nascimento. Eu ficava em casa dormindo e a Lourdinha servindo todo dia. Era assim que os escribas e os fariseus faziam, colocavam uma carga grande demais que eles não queriam fazer. Então a Lourdinha, por causa do coração dela, eu estou parafraseando, amém? Para a gente entender, por causa do coração dela alinhado em querer servir ao Senhor com interesse de coração, já estava o céu escancarado. Mas eu, com toda a minha soberba, a esposa do pastor, a mulher do pastor, a pastora, né? A porta do céu estava se fechando. Por quê? Por causa do meu coração. Então colocavam uma carga grande demais que eles mesmos não queriam fazer. Então a hipocrisia, eles mostravam uma falsa santidade por fora, mas agiam com orgulho e dureza de coração.
E são alguns pecados internos, amado, que é igual a cebola quando você cozinha, quando você torra. Assa, torra, refoga é mais chique. Quando você refoga a cebola, por mais que você saiba, por mais que você não veja que a cebola foi refogada, você percebe o cheiro da cebola. Assim é o orgulho, amado, no coração do homem. Assim é a soberba. Por mais que eu não veja, quem está espiritual, amado, quem está alinhado, sabe que tem alguma coisa de errado ali, fede. Para quem gosta de cebola, cheira, né? Mas eu estou falando sobre o odor forte que não se vê, mas você percebe. Então, tinha um bloqueio espiritual. Em vez de guiar o povo até o amor e a misericórdia, eles exigiam um cumprimento cego das tradições e também a rejeição. Recusavam a mensagem do reino que o próprio Jesus trazia e desanimavam quem desejava aceitá-la. Então ele estava batendo de frente com Jesus. E Jesus deu-lhe logo uma cortada, dizendo: olha, tudo que vocês têm é só o externo, porque vocês são soberbos, vocês humilham as pessoas, vocês colocam uma carga grande demais, e o evangelho que eu estou ministrando é amor. Eu quero que as pessoas abram os olhos do entendimento para tirar eles debaixo de um jugo, debaixo de uma carga que eles viveram, que iam direcionando ele enquanto eu não tinha vindo. Mas já que eu vim, agora vai ser diferente. Amém? Então Jesus queria abrir os olhos do entendimento da multidão, que a Bíblia era verdade, mas o comportamento deles era reprovável. Amém? Então, Jesus criticava, cadê? Aí, lá do versículo 14, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de fazer longas orações, e por isso recebereis maior condenação. Jesus, ele tinha muito zelo com órfãos e viúvas, e os escribas e os fariseus iam para a casa das viúvas, passava lá horas e horas em longas orações, e depois ainda saía, amado, pegando o que as bichinhas tinham. Às vezes tinha viúva que só tinha para comer e morrer, né? Como a gente tem um versículo aí, como a gente tem uma história na Bíblia. O que elas tinham, porque quem trazia o alimento para dentro de casa era o cabeça. E quando não se tinha filhos adultos para trabalhar e para trazer o sustento, elas tinham que se virar do jeito que dava, porque mulher era considerada como um negócio, como um item. Mulher, ela não tinha valor naquele tempo. Aí esses escribas e fariseus, utilizando da sua santidade, ia lá e ainda saía raspando tudo que as pobres das viúvas tinham. Então ele criticava, porque eles usavam da religião para explorar o povo fraco, que ainda hoje acontece, infelizmente. Nós não utilizamos de nomes nos envelopes. A gente ensina a palavra, a gente diz a você a importância do dízimo, a importância da oferta. A gente traz aqui vários exemplos de pessoas que quando dizimam, quando ofertam, tem ali as suas experiências com o Senhor, amado. E tem gente que não dizima, tem gente que não oferta. E às vezes quando se coloca uma carga de colocar o nome, a minha mãe até hoje ela tem resistência com a igreja, porque colocaram o nome dela. Ela tinha acabado de se converter, eu acho que estava no primeiro ano, o pastor colocou o nome dela da lista dos não dizimistas. Ela não quis mais saber. Uma mulher que tinha sofrido tanto, e era uma área que era delicada para ela, a área da avareza, porque tinha passado tanta fome com os filhos. Então ela sempre guardava, pensando: não vai faltar, e se faltar eu tenho. Então quando ela confessou Jesus e chega na igreja, estava igual os escribas e os fariseus: vai para a lista dos não dizimistas, porque você não está dizimando. Mas ela estava começando a aprender a palavra. Então quando nós não somos ensinados
a gente dá até um desconto, mas quando se é ensinado e não faz porque não quer, amado, não adianta culpar a Deus porque que as coisas não estão dando certo na nossa finança. E às vezes ainda fica perguntando: Senhor, por quê? Por que que está acontecendo, amado? Não está acontecendo porque não está sendo fiel. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus, no capítulo 15, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Eles estavam tentando converter o povo. Então, quando eles conseguiam, eles iam por todo canto, por mar e pela terra, para convencer quem não nasceu judeu, né? Quem era um gentio, para se tornar judeu. E aí eles queriam que eles aceitassem de todas essas formas as regras que eles impunham, e não viviam. Fatinha, e o que é que tu quer dizer com tudo isso, falando sobre hipocrisia? Eu acho que eu já passei do tempo. A gente vai ficar com uma tarefinha de casa, que é ler Gálatas 5, Efésios 4 e 5. E Deus diz: olha, antes vocês viviam assim. Vivia na prostituição, vivia na avareza, vivia de todas as formas, mas a partir do momento que confessa Jesus, hipocrisia não cabe mais. Andar fazendo o que é errado não cabe mais a você. Então, se eu e você fomos chamados para a liberdade, foi para ela que Cristo nos libertou, e não para que a gente venha para a igreja, querido, andar como hipócrita. A Bíblia diz que da nossa boca não deve sair uma palavra torpe, mas de vez em quando sai um palavrão. A Bíblia diz que eu não devo me achar mais do que o outro. Não se ache mais do que convém, mas eu estou achando que eu sou melhor do que o Gideão, eu estou achando que eu sou melhor do que a Michele, melhor do que a Nilma. Não, eu sou melhor do que... Não, amado, nós estamos nessa mesma escala de estar se ajustando e estar avançando. E aquele que ainda não conseguiu, amado, eu estou aqui para ser suporte, para sustentar, para cuidar, para amparar. Então, quando ele estava sinalizando sobre hipocrisia, ele dizia: eu pouco me importo com o que vocês estão fazendo por fora. O que eu quero mesmo é que o coração de vocês estejam alinhado com aquilo que eu tenho para vocês. Eu não quero que vocês ensinem, eu não quero que vocês cobrem das pessoas aquilo que vocês não estão fazendo, porque isso para mim é repulsivo. Ele chamou eles de raça de víbora, era uma serpente venenosa. Dizia: olha, aí dentro de vocês só tem veneno, e o veneno que vocês carregam não mata vocês não, mata a quem vocês levam. Uma cobra, ela se pica, ela morre por causa do veneno? Não, ela mata o outro. E ser hipócrita, amado, nos dias de hoje, é a gente estar envenenando o outro daquilo que a gente não consegue fazer. Andai em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. E isso, amado, é algo individual. Isso é algo que Deus está chamando a mim e a você, para a gente se colocar onde Ele quer que nós estejamos. Porque senão é só símbolo quietinho as nossas orações. Fatinho, o que é símbolo quietinho? Só barulho. Um sino, só barulho, vai ser só barulho. Nós vamos estar andando de modo religioso, aonde a gente vem bonito, vem arrumado para os nossos cultos de quinta e de domingo, mas a vida não sai do lugar, não há transformação. Amado, o que vale a pena para Deus é quando eu tenho a oportunidade de fazer o que é errado e eu não faço por causa dele, porque eu tenho a consciência de quem habita dentro de mim. A Bíblia diz que a gente não deve desejar o mal àquele que habita com a gente confiadamente, aquele que está no dia a dia. Rapaz, fulano fez mal a mim, pois eu vou fazer mal a ele também. Está pensando o quê? Está pensando que vai fazer comigo e vai ficar desse jeito? Não, amada, a Bíblia diz: minha é a vingança. E quando ele diz minha é a vingança, ele está dizendo: eu vou matar ele, eu vou abrir uma cova para ele. Ele está dizendo assim: olha, dê tempo para ele se arrepender também, assim como um dia eu dei tempo para você, quando você não tinha conhecimento da minha palavra, quando você não entendia as coisas que eu te falava. Dê tempo para que ele se arrependa e para que ele se alinhe, e não ficar ali esperando. Cadê? Qual é a hora da vingança? O Senhor não disse que é a hora da vingança? Estamos aprendendo?
Deus não quer, amado, que a gente ande com franjas grandes. Deus não quer que a gente ande com a Bíblia na cabeça, debaixo do braço, e a nossa vida seja reprovável diante dele. Deus quer que a nossa vida de santidade, amado, que suba com um cheiro suave, quando a gente levanta mãos santas. Quando a gente diga para Ele: Senhor, eu errei, mas eu quero acertar dessa vez. E por mais, amado, que o mundo se mova para apontar o dedo para a gente, por dentro a gente anda na paz que excede todo o entendimento. Porque, amado, mal nenhum vai chegar à nossa tenda quando a gente está guardado nele. Então, que a palavra hipocrisia, amado, seja para os escribas e fariseus, seja para quem não tem o conhecimento da palavra e da verdade, mas para nós seja uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida onde Deus vai olhar para nós e dizer: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém?